Shalom aos queridos irmãos, que Elohim nos abençoe neste momento, que nos assentamos diante dele para aprender das suas palavras. Vamos à meditação, amados. Convido a uma primeira leitura em Bereshit, capítulo 1, primeiro livro da Escritura, primeiro capítulo aí que temos nas Bíblias, o livro chamado em português de Gênesis. Gênesis, que significa aí princípio, origem, mas no hebraico o nome segue as primeiras palavras pronunciadas, escritas, ou mais precisamente a primeira palavra, que é Bereshit, que é no princípio, e aí prossegue, criou Elohim, o Shamayim e a Eretz. Nós vamos fazer uma leitura inicial até o versículo 8 e vamos meditar em cima desse texto. Vamos ler responsivamente. No princípio criou Elohim o Shamayim e a Eretz. Os irmãos. E disse Elohim: haja luz, e houve luz. E Elohim chamou a luz Yom, como aparece aí dia, e as trevas chamou Laila, como aparece aí em português noite. E foi a tarde e a manhã o Yom primeiro. E fez Elohim a cúpula, e fez separação entre as águas que estão debaixo da cúpula e as águas que estão sobre a cúpula. E assim foi. Então nós temos aí a descrição de como foi a criação até o segundo Yom. Nós conhecemos bem quem é o Criador, Yehová Elohim, inclusive as crianças, pelo menos as ali aqui do início da carreira no departamento infantil, estão estudando essa criação, e é importante que elas conheçam, né, o Criador, conheçam as suas obras e assim possam desde o princípio conhecer a verdadeira ciência. Porque a gente sabe que quando vai para a escola, ensinam tudo de forma contrária ao que está escrito. Então devemos nos apegar à palavra de Elohim. Mas a temática que eu quero trazer hoje não é exatamente falar sobre a ordem, as coisas que o Senhor fez, mas como Ele fez, como Ele organizou o seu trabalho. E eu escrevi assim: aprenda a trabalhar com o Criador. Essa é a temática que eu queria trazer para os irmãos. E como a gente normalmente fala, a Escritura é de uma riqueza sem limites. Cada vez que você para e medita e pensa nas coisas que são de cima, Elohim te concede novos aprendizados, novas experiências. E é isso que eu queria compartilhar com os irmãos aqui, meditações que fiz nesse texto. E eu começo aqui falando, né? Aprenda a trabalhar com o Criador. E aí temos algumas lições aqui que eu vou listar e depois a gente vai falando, vai apresentando cada uma delas. Primeiramente, a gente tem aqui a seguinte lição: trabalhe com a luz, ou com luz e com clareza. Então, primeiro ponto aí a ser aprendido com o Criador. Trabalhe com luz e com clareza. O segundo ponto aqui que eu coloquei foi: avalie cada obra que você realiza. Avalie cada obra.
próximo ponto, estabeleça o período adequado para realizar o seu trabalho. Período adequado de trabalho. Estabeleça o período adequado de trabalho. E por último, que eu vou tentar transmitir para os irmãos ainda nessa oportunidade, delimite o escopo do seu trabalho. Delimite o escopo do seu trabalho. Então vamos passar por esses itens aqui, aprendendo a trabalhar com o Criador. Extraindo as lições aqui do texto que nós lemos. Começa, no princípio criou Elohim, o Shamayim e a Eretz. Já Moshe deixa claro que quem está realizando estas obras, que serão descritas a seguir, é Elohim. E ele coloca como é que ela era antes de tudo começar. A Eretz era solidão e vazio. Os irmãos leram aí nas versões, era sem forma e vazia, né? Mas uma tradução que eu fiz aqui a partir do texto em hebraico, pode ficar assim, a Eretz era solidão, ou seja, não tinha ninguém, não tinha nada, era vazio. Trevas estavam sobre as faces do abismo. Então, tudo escuridão. O sopro de Elohim pairava sobre as faces das águas. Então, pairava é um verbo que até te remete a um pássaro. Um pássaro lá no alto, com as asas abertas, sem bater as asas, só pairando. O avião procura imitar essa ação do pássaro, né? De manter as asas abertas, porque o avião não pode bater asas, né? Quando bate as asas, o pessoal já fica assustado, né? Começa a pedir perdão a Elohim, entregar o espírito, mas ele paira, ou seja, está ali como quem está aguardando uma palavra, aguardando algo ser determinado. E essa palavra vem no versículo 3, e disse Elohim, diante das trevas que estavam sobre as faces do abismo, diante daquela escuridão, diante daquele vazio, daquela solidão que estava diante dos seus olhos, Elohim diz, eu vou começar a realizar uma obra. Para quem só olha para esse quadro tenebroso, literalmente, e não tem poder para fazer coisa alguma e não confia no Criador, haveria solução para isso? Seria algo que poderia ser aproveitado? Poxa, trevas, vazio, solidão, ninguém quer isso. Mas Elohim, ele transforma. Ele é poderoso para transformar. Escuridão em luz, solidão em satisfação, saciedade pela sua presença. Aquele que tem Elohim nunca se sentirá só. O Senhor Yeshua, muitas vezes ele se isolava das multidões, mas o Pai nunca o deixava só. Mas quando ele sentiu a solidão porque o Pai se afastou, aí ele experimentou a grande angústia que o ser humano experimenta por ter o Criador longe da sua alma, do seu ser. Mas Elohim viu aquele quadro, porque aquilo ali também foi feito por Elohim. Aquela imagem ali era obra de Elohim, só que Elohim agora vai transformar aquele espaço. E ele começa dizendo, haja luz, e houve luz. Aí aqui está o primeiro ponto. Elohim poderia começar a falar assim, apareça os bichos. Não poderia? Pelo menos o bicho das águas, né? Os peixes, né? Aqueles que habitam os mares. Porque já tinha água. O sopro pairava sobre a face das águas. Então já havia água. Apareça peixe aí. Quero ver gente movimentando. Mas Elohim fez assim? Não. E aí, meditando no texto, a gente percebe o porquê ele não fez assim. Ele disse, haja luz, e houve luz. Então, o primeiro ponto, trabalhe com luz, ou na luz, com clareza. Antes de Elohim começar a fazer as suas obras, ele queria transformar a escuridão em luz. E por que a gente precisa da luz? Eu vou colocar aqui alguns pontos. Para não errar.
e poder avaliar o que eu estou fazendo corretamente. Se eu ficar fazendo as coisas nas trevas, eu vou ver o resultado? Imediatamente não. Eu posso até sentir o resultado do que eu estou fazendo. Não, eu vou caminhar pela fé, como dizem alguns. Está nas trevas, não tem a luz, não sabe como receber a luz, mas quer caminhar. Vou fazer, vou deixar a vida me levar. Aí vai bater com a cara na parede, vai prender o pé na armadilha, vai furar a mão na faca, vai se cortar, vai tomar choque. E às vezes, por que está acontecendo isso comigo? Primeiro de tudo, você precisa de luz. Precisa de luz. Em tudo que nós fizermos, precisamos de luz. Vamos ler o primeiro texto paralelo aqui para mostrar para a gente a importância da luz para não errar, para poder avaliar corretamente. Tehilá, Salmo, ou Salmo, de 119, versículo 67. Os irmãos guardem aí, é fácil de guardar, né? Bereshit 1. Que nós vamos seguir nos versículos, extraindo as lições. Aqui no Tehilá 119, versículo 67, diz assim: antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Então perceba aqui, antes de ser afligido eu andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Você percebe que existem duas coisas aqui que estava acontecendo. Na verdade, uma é consequência da outra, né? Ele andava errado. Mas por que ele andava errado? Porque ele não estava guardando a palavra. Alguns podem parar só na primeira parte do versículo e dizer ele estava errado porque ele não foi afligido. Enquanto ele não apanhar, ele vai continuar no erro. E assim alguns acreditam que surra, punição, por si só, vai corrigir uma alma. Não vai. É preciso que esta alma dê ouvidos à voz de Elohim. Se entregue a Elohim. Nosso Senhor, a gente ora para que o Senhor execute os seus juízos e faça tremer os errados, os desobedientes, mas não para sua destruição, mas para que eles percebam o seu erro, percebam o poder do Criador, que existe alguém que julga e voltem, enquanto ainda estão vivos. Nós queremos sim que a criação seja livre da maldade, da injustiça, mas quando oramos para que Elohim execute os seus juízos, Elohim não tem prazer na destruição, mas ele quer que todos conheçam a verdade e voltem para ele, para fazer justiça. Então, não é só a aflição, não era só ser disciplinado que ia corrigi-lo. Ao ser disciplinado, ele percebeu que ele estava deixando de guardar a palavra. Assim é também quando você corrige um filho, corrige uma criança. Não adianta você só bater na criança e não ensinar para a criança por que ela está, né? Se tiver que bater, se tiver que colocar de castigo, se tiver que tirar alguma coisa, que ela entenda o porquê que aquilo está acontecendo. Para quê? Para que ela mude o comportamento conscientemente e não venha errar mais. Ela perceba o efeito negativo que aquela ação de desobediência tem nela mesma. Claro que uma criança, dependendo da idade dela, ela não vai compreender com toda a amplitude o ensinamento. À medida que ela vai crescendo e experimentando a vida, ela vai entendendo com mais clareza. Mas é importante que a gente faça a criança perceber por que ela está passando por aquilo, para que ela mude comportamento e passe a guardar a palavra de Elohim. Então, antes de ser afligido, eu andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Mas o que isso tem a ver com a luz?
a gente sabe o que a palavra é em relação à luz. A palavra de Elohim é luz. Vamos ainda a Salmo 19, versículo 12. Salmo 19, versículo 12. A gente precisa de luz para poder enxergar, para ter clareza no que nós estamos fazendo, por onde estamos andando. E aqui esse Salmo 19, 12 diz assim, eu vou ler primeiramente na versão corrigida. Quem pode entender os próprios erros? Expurga-me dos que me são ocultos. Uma tradução literal que eu fiz aqui ficou assim. Desvios, 2 pontos. Quem discerne? Ou falhas, ou erros, quem discerne? Dos escondidos, isenta-me. O ensinamento aí não muda, né? Uma versão ou outra, mas quem pode discernir quando está errando? E aí o salmista pede a Elohim, daqueles que me são ocultos, dos escondidos, daqueles que não posso ver, perdoa-me, isenta-me, purifica-me. Porque Elohim, ele conhece todas as coisas. O nosso conhecimento, como o próprio Shaul ensina, ainda é limitado, não sabemos tudo, conhecemos em parte. Mas se nos deixarmos ensinar por Elohim, nos deixarmos moldar por Elohim, vamos crescer e vamos perceber mais coisas, vamos ter mais luz e vamos poder nos corrigir melhor. Mas nas trevas, você vai achar que está tudo bem ou que está tudo ruim. Você não vai conseguir discernir entre o bem e o mal, entre o justo e o injusto, entre o profano e o santo. Então é preciso luz. Por não guardar a palavra, o salmista errou. Ao sofrer por causa do erro, percebeu que lhe faltava luz. E essa luz, ela vinha pela palavra de Elohim. Outro texto, Yohanan, parece aí João, capítulo 12, versículo 35. É uma palavra do Senhor Yeshua a respeito daquele que caminha, se caminha na luz ou se caminha nas trevas. Yohanan 12, 35 diz assim, e disse-lhes Yeshua, ainda um pouco brilhará a luz para os vossos olhos. Caminhai para a sua luz, enquanto a encontrais, para que não vos cubra a escuridão. O que caminha na escuridão, caminha para onde não sabe. Tropeça e não sabe no que tropeçou. E há ainda aqueles que não enxergam e querem guiar os outros que não enxergam. Né? É cego guiando cegos. Mas como ele fala bem, né? Ele consegue fazer a pessoa se sentir bem, ou como uma expressão que é muito usada nesse período aí de discursos, ele lava a alma, né? Lavou a minha alma, porque esbravejou tudo o que o povo quer ouvir. Mas são cegos guiando cegos. O Senhor Yeshua disse, a luz estava brilhando, e eles precisavam caminhar para a luz, para que não mais errassem. Porque vão trabalhar, se trabalhar na escuridão, todo o seu trabalho vai redundar em fracasso, frustração, em perdas. Então é preciso luz. Agora, de onde vem essa luz? Observando ali esse texto de Bereshit, a gente sabe que o Sol ele só vai ser criado, esse luminar, o Sol, a Lua, ele vai ser criado no quarto Yom. Que luz era essa que estava brilhando no primeiro, então? Quando ele disse, haja luz, não era o Sol que estava brilhando ali. Assim também, quando a gente chega na Escritura falando dos tempos da eternidade, diz que não haverá necessidade de sol, porque o próprio Yahová alumiará. Aqui a gente vê como acontece. Ali havia luz. E Elohim fez uma separação entre a luz e as trevas. Mas que luz era aquela? Não era do sol. Os seres humanos aí só conhecem a luz do sol.
da lua, das estrelas. Mas Elohim quer que todos nós conheçamos a sua luz. E a gente vai ver aqui nos próximos textos de onde vem essa luz. Vamos lá para Yohanan, capítulo 1. Estamos aí em Yohanan 12, vamos para o capítulo 1, que traz para a gente um texto que faz um paralelo com a criação, que está lá em Bereshit, capítulo 1. Diz assim, vou ler aqui do versículo 1 ao 9. Yohanan 1, vou ler do versículo 1 ao 9. Diz assim, no princípio era ou estava a palavra, e a palavra estava em Elohim. E ele, a palavra, era Elohim. A gente sabe aí que davar é uma palavra masculina. Assim como a luz também é Or, é uma palavra masculina. E isso faz diferença porque o Senhor Yeshua é a luz. O Senhor Yeshua é a palavra viva. Então, davar, Or, são palavras masculinas. E ele, a palavra, era Elohim. Ele estava no princípio em Elohim, ou com Elohim. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem, ou dela, né, a palavra, e sem ela nada do que foi feito se fez. Nele encontram-se as vidas, e as vidas são a luz do Adão. Né? Ou nele encontra-se a vida, e a vida é a luz do Adão. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado de Elohim, cujo nome era Yohanan. Esse Yohanan aqui não é o escritor, é o imersor, parente de Yeshua. Este veio para testemunho, para que desse testemunho da luz, para que todos crescem por intermédio dele. Ou seja, através do testemunho de Yohanan, todos iriam crer na luz. Não era ele a luz, mas antes veio para dar testemunho sobre aquela luz. A luz verdadeira que alumia a todo homem que vem ao mundo. Até aí. Ele está se referindo a quem aqui? Ao Senhor Yeshua. Lá na frente vai ficar mais claro isso, né? Aqui nesse trecho até o versículo 14, ele ainda não menciona o nome do Senhor Yeshua, mas vai prosseguir, vai aparecer lá no versículo 17, né? Porque a Torá foi dada por Moshe, a graça e a verdade vieram por Yeshua ungido. Então ele está falando do Senhor Yeshua, que é a palavra viva que estava com Elohim. Por ele, por essa palavra, tudo foi feito. E esse Yeshua é a luz que alumia todo homem que vem ao mundo. Como tem aquele texto, o povo que habitava em trevas, na escuridão, viu uma grande luz. Se referindo justamente à chegada do Senhor Yeshua naquela região, que estava totalmente perdida, porque não tinha orientação conforme a palavra. E o Senhor Yeshua chegou e com seu ensinamento, com a sua obra, ele iluminou os olhos do entendimento daquele povo. Yeshua é a luz que alumia a todo o Adão. Então não adianta você começar a fazer trabalhos, conquistar coisas, se não tiver a luz na sua vida. Porque se fizer assim, vai pôr tudo a perder. Eu escrevi aqui, a vida de Elohim é a luz do Adão. Aqui no versículo 4, do capítulo 1 que nós lemos, Yohanan, diz assim, nele encontram-se as vidas. Isso aqui é uma tradução literal, né? Encontram-se as vidas, encontra-se a vida. E a vida é a luz do Adão. Yeshua é a vida, Yeshua é a palavra de Elohim, Yeshua é a luz do Adão. Então, quando nós recebemos a vida de Elohim, nós recebemos com essa vida a luz. Aqueles que estão em Satã, eles vivem nas trevas, porque nele não há luz. Satã é a ausência completa da luz de Elohim. Então, a vida de Elohim é a luz do Adão. E é por isso que
Nós precisamos buscar a vida de Elohim para que tenhamos essa luz. O morto não tem luz. Próximo texto, vamos voltar lá para Tehilá, Salmo 119, 105. É o texto que os irmãos até já citaram aí, sobre a palavra, mas para ficar registrado aqui na nossa meditação, encadeamento, Tehilá 119, 105 diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. E um texto semelhante a esse é o texto escrito por Salomão, no Provérbios, capítulo 6, versículo 23. Provérbios 6, 23 diz assim: o mandamento é uma lâmpada, e a Torá, a instrução de Jeová, uma luz. E as repreensões da correção são o caminho da vida. Então, como é que a gente obtém essa luz para poder trabalhar e ficar, depois de realizar a sua obra, satisfeito? Poder fazer uma boa avaliação do seu caminhar, do seu trabalho, se você está fazendo algo que é útil, que é duradouro, algo que realmente é de valor. Porque se você deixar que o mundo diga se você está vivendo uma vida boa, se você está sendo uma pessoa bem-sucedida ou não, você vai ficar nas trevas e quando tudo acabar, você achava que estava tudo bem porque você estava ouvindo aplausos. Eu ouço aplausos. Eu ouço urros. Ouço parabéns. O mundo está aplaudindo você. Mas quando a luz for acesa e você puder enxergar tudo que você fez, toda a sua caminhada, você não vai poder se alegrar. Se viver a vida nas trevas. Então, trabalhemos na luz. Como aqui, trabalhe com luz e com clareza. E Jeová começou a fazer as suas obras só depois que a luz apareceu. Ele não poderia começar a criar vida, a criar nada ali, enquanto estivesse a escuridão sobre a face do abismo. A transformação acontece quando a luz entra. E aí a gente chega lá no versículo 4 de Bereshit. Versículo 4, capítulo 1 de Bereshit, ou Gênesis. Diz assim: e viu Elohim que era boa a luz, e fez Elohim separação entre a luz e as trevas. E aqui a gente tem o segundo ponto que eu coloquei: avalie cada obra. A gente sabe que ao longo do texto aqui que descreve a criação, Elohim vai olhando para a sua criação e vai dizendo, viu que era bom. Até que no final ele chega e diz, viu que era muito bom. O que isso nos ensina sobre o trabalho? Que a gente não deve fazer as coisas por fazer. Veja bem, Elohim, sendo perfeito, conhecendo todas as coisas, ele mesmo deu o seu parecer a respeito da sua obra. Podia não ter escrito nada aqui, né? Mas tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Foi registrado aqui, que Elohim olhou para a sua obra e viu que era boa. O que a gente tem a aprender com isso? Que nós precisamos avaliar as nossas obras. A cada obra que nós realizamos, que a gente vê que o Senhor Yeshua, que Jeová, ele não falou só que viu que era bom e pronto. Tá bom, começou bem, vai terminar bem. Não. Cada obra que ele vai realizando, viu que era bom. Viu que era bom. E aí depois ele faz uma avaliação geral, viu que era muito bom. Ao longo desse caminho aí, ele reparou algo que ainda não estava na perfeição. E aí diz que não é bom que o Adão esteja só, que o varão esteja só. E aí ele fez a varoa para que tudo ficasse bom. E aí ele pudesse dizer que era muito bom no final. Então aqui no versículo 4, avalie cada obra. A gente vê que foi feita aqui a separação entre a luz e as trevas, e eu escrevi assim, a separação entre a luz e as trevas é de natureza e temporal. O que quer dizer isso? Não é possível coexistir luz e trevas. Porque se a luz estiver presente, ela vai iluminar.
Se a luz estiver ausente, quem vai predominar? Serão as trevas. Então não há como coexistir. Não, eu estou na luz e nas trevas ao mesmo tempo. E o Hanan fala sobre isso, né? Se nós dizemos que estamos na luz, como ele está na luz, nós devemos andar como ele andou. Se nós andarmos na luz como ele na luz está, então estamos nesta unidade. Agora, se a gente diz que está na luz, mas anda como quem vive nas trevas, não sabendo o que está fazendo, não atentando para as suas próprias obras, mas vivendo de qualquer maneira, não está na unidade da luz com Elohim. Então não é possível coexistir. Como Shaul também fala sobre isso, né? Não há unidade entre luz e trevas. Não, eu tenho muitos amigos das trevas. Essa expressão é perigosa. Amigos? Que tipo de amigos? Qual é o seu relacionamento com esses amigos? É bom vigiar para que eles não te encubram com as trevas, te façam perder a luz da vida. Mais algumas lições aqui. A gente vê no versículo aqui que Elohim viu que a luz era boa, e no versículo 5, Elohim vai dar o nome a essa luz de Ion. Por que eu coloquei aqui? A separação entre a luz e as trevas é de natureza e temporal. Porque é de natureza, como eu falei, que não é possível coexistir. Se a luz está presente, as trevas não estão. Se a luz está ausente, as trevas vão tomar o lugar. Mas ela é temporal também, porque nesse momento aqui, Elohim já fez a separação entre o período em que a luz vai estar presente e o período que a luz vai estar ausente. Período de luz presente ele chamou de Yom. Aparece em português aí dia. Período de luz ausente ele chamou de Laila. Aparece aí noite. Aqui é até algo interessante esse versículo 5, porque ele fala, e foi tarde de manhã o Yom primeiro. Então aqui a gente vê a palavra dia, noite, manhã e tarde. E aí eu sempre me vem essa palavra à mente quando a gente se depara com aquele conflito. Você dá bom dia, eu falo, boa tarde. Eu falei, não, ainda é tarde, é dia. Mas eu penso, não, segundo a Escritura, existe manhã, aí você daria boa manhã, né? Tarde, boa tarde. Tarde e dia não são conflitantes. Tem o período da manhã, o período da tarde e o período da noite. Né? O período que passou da tarde, até chegar ao alvorecer novamente. O dia é o período que abrange a manhã e a tarde. Então, quando você dá bom dia, você está dando bom período de luz. Né? Quando dá boa noite, você está dando bom período de governo da lua. Vamos colocar assim, governo do sol e governo da lua. Quando o sol se levanta, vamos supor 6 da manhã. Quando o sol se põe, 6 da tarde. Aí vem a noite, em que o sol já foi embora, agora é a lua que vai governar. Aí esse período é a noite. Então você vê que às vezes a gente fica assim, bom dia não é boa tarde. Não, boa manhã, boa tarde. Se quiser, eu dou bom dia. Enquanto a gente estiver trabalhando na luz aqui, tá bom dia. Né? Quem está em Yeshua está sempre no dia, sempre no Yom. Né? Não andará em trevas, mas verá a luz da vida. Amém? Então aqui no versículo 5 ele dá o nome de Yom, o nome de Laila, e foi tarde de manhã o Yom primeiro. E eu escrevi assim, por que Elohim fez essa separação? Por que Elohim separou a luz das trevas? Por que ele separou um período de Yom, né, um período de luz, e um período de trevas? Ele não poderia simplesmente deixar só a luz? Vamos deixar a luz o tempo todo. Mas a gente percebe que o próprio Elohim ele estabeleceu uma limitação de tempo para a sua realização da criação. Porque a gente vê no final do versículo 5 que foi tarde e manhã. E aí assim vai prosseguindo, os 6 yamim, 6 dias, até chegar ao 7º.
Foi tarde e manhã. Foi tarde e manhã. Você não vai ver escrito, e foi tarde, manhã e noite. Ou o Senhor está fazendo algum trabalho à noite, no escuro. Está sempre trabalhando na luz. Sempre trabalhando com clareza. Eu escrevi assim, por que o mundo ignora essa separação? Porque essas luzes aqui que a gente tem, elas são obras da imaginação do ser humano. Vai pesquisando maneiras de transformar uma energia em outra. Aqui no caso, energia elétrica em luminosidade. E aí as pessoas vão noite adentro, trabalhando ou fazendo coisas menos nobres, coisas que até, como Shaul fala, não é lícito, não convém falar, né? Não convém falar de tão imundas que são. E o que isso acarreta no final das contas? Qual é o resultado da pessoa não estabelecer, como aqui é o terceiro ponto que eu trago de reflexão. Primeiro foi trabalhe com clareza, com luz e com clareza. O segundo, avalie cada obra, assim como o Senhor, como Yahová, avaliou e viu que era bom, e assim ele vai ao longo da criação. Aqui vem o terceiro, estabeleça o período adequado de trabalho. Elohim, ele fazia suas obras de criação manhã e tarde. Aí você pensa, mas o que ele fazia então, Laila, de noite? Fazia nada? Por que Elohim só fazia manhã e tarde? Qual é o ensinamento que a gente pode trazer para a gente? Às vezes a gente pensa, fica tão sobrecarregado, tantos trabalhos, tantas tarefas, tantas responsabilidades, e a gente pensa assim, não dá tempo. 24 horas não é o suficiente. Yahová, sendo Elohim, ele não fez tudo em um só. Em uma hora, em um segundo. Ele tem poder para isso? Mas ele não correu. E aí a gente aprende com o Senhor. Ele queria fazer, contemplar, avaliar, desfrutar. Então vou fazer algo mais. Próximo passo. Só que o mundo não quer deixar que a gente tenha esse passo a passo. Trabalha, 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 trabalha. Olha, você está atrasado. Até como foi dito aqui, o pastor Jael. Alguns poderiam dizer, começou 10 anos atrasado. Meu filho, na barriga, ele já era um exímio pianista. Aí você fica assim, realmente eu estou atrasado, estou perdido. Já passou. A pessoa com 15 anos, minha juventude foi-se embora. Você fica assim. Porque é essa mentalidade que o mundo vai criando, né? Você está sempre atrasado, está sempre atrás. Olha lá para aquele chinês, aquelas crianças chinesas. Não cambalhota, tocam violão, com o pé toca piano, com os cabelos tocam violino, e você não toca nada. Você está atrasado, está perdido, desperdiçou, morre logo. Mas vamos aprender com o Criador. Ele podia fazer tudo de uma vez, mas ele fez tarde e manhã. O que ele criou no primeiro Yom? Haja luz. Luz. Viu que a luz era boa. Mas vou fazer a separação entre a luz e as trevas. Vou criar um período agora de trabalho. Vou delimitar o meu período de trabalho da criação. Vou trabalhar só durante o Yom. Para a criação. Porque nós vamos ver aqui alguns textos sobre o trabalho de Elohim. Elohim não fez a obra de criação durante o Laila, período sem luz. Elohim não conseguiria criar tudo em 24 horas? Hoje a gente separa por horas, né? Mas naquele tempo o Senhor não estava separando por horas. Ali no início, a separação temporal era período de luz, período de trevas. Depois veio o sol, aí começou o seu ciclo. Veio a lua, começou o seu ciclo.
Aí é que a gente tem essa gradação da luz, né? O sol está se levantando, a luz está aumentando, até dar meio-dia. Depois a luz começa a diminuir, até o sol se pôr. Aí vem a lua com a sua luz, que é um luminar menor. Ele não conseguiria criar tudo num só Yom? Elohim para de trabalhar durante o Laila, durante a noite? E aí eu escrevi assim: Elohim está trabalhando sempre. Está sempre vigilante. Ele não dorme. Onde é que a gente poderia ver isso? Vamos ver aqui no Salmo 121. Tem lá 121. Versículos 2 a 4. Vamos ler do 1 ao 4. Completa aí. Tem lá 121, 1 ao 4. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem de Arruvá, que fez Shamayim e Aeretz, o céu e a terra. Então a gente está falando daquele que fez essa obra de criação. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não... Aí usa a palavra tosquenejará, né, que é uma palavra que a gente não usa muito, mas é cochilar. Ele não cochila, não fica batendo cabeça. Ih, rapaz, o meu inimigo veio e fez isso contra mim quando o Senhor estava com o olho fechado. Pronto, agora ele não sabe da minha aflição. Que azarento eu sou. Elohim não tem isso. Ele está de olho, nada passa desapercebido aos olhos dele. Todas as coisas estão nuas e patentes. E ai daquele que acha que Elohim está desatento. Porque eu me calei e tu pensavas que eu era teu igual. Elohim não fala isso? Por causa daquele que acha que, porque Elohim não é apressado, Elohim não faz logo, acha que Elohim está indiferente. Mas não, Elohim não precisa se apressar. Ele não tem limitação, de mim, de eternidade a eternidade ele é. 1000 anos para ele passa num instante. Já passou. Eis que não cochilará, nem dormirá o guarda de Israel. Então ele está sempre acordado. Elohim não dorme, mesmo porque ele é luz. Normalmente a gente tem um sono mais firme ali, constante, quando a gente apaga a luz, né? Se fica aquele farol no nosso olho, fica mais difícil de dormir, né? Então, Elohim é luz. Ele não precisa dormir como nós. Mas ele estabeleceu esse período de trabalho. Então veja a disciplina de Arruvá. Mesmo ele podendo, vou fazer 24 horas, vou ficar trabalhando aqui, fazer a criação toda de uma vez, pronto, acabou. Não, mas Elohim ele quer fazer, ele quer contemplar, ele quer avaliar, quer desfrutar e então prosseguir. Não precisa correr. E aí chega no 7º, ele para. Mas para que parar? A bolsa de valores está bombando. Eu vou perder dinheiro. Aí ele diz para o povo dele, não, vai ser um ano de descanso para o solo. Que isso, mas a safra seria melhor nesse ano. Quantos grãos de soja deixaremos de colher? Vamos perder para o mercado internacional. Já ouviram esse discurso? É toda hora essa pressão, esse desespero. Mas isso é para as trevas, para o mundo. Porque Elohim não é assim. Ele tem tudo no seu tempo. Quem crê, não se apresse. Tempo para todo propósito. Aqui a gente tem o texto escrito por Shlomo, em Kohelet, ou Pregador, ou Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, que ele diz assim, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do Shamayim. Mas isso aqui é propósito de Elohim, né? Porque se você quiser tentar fazer tudo que o mundo diz que você tem que fazer, a sua lista... Primeiro que a sua lista não vai acabar. Não, eu tenho que pular de paraquedas, eu tenho que esquiar na neve, eu tenho que bater cartão lá no ponto mais alto do mundo, eu tenho que... A lista não acaba. Tenho que escrever um livro, eu tenho que plantar uma árvore, eu tenho que... Mas nessa lista não vai estar, eu tenho que conhecer Elohim. Eu tenho que ganhar a vida eterna. O mundo não vai colocar isso na nossa lista.
há tempo. Elohim dá tempo para aquilo que é realmente de valor. Yohanan, capítulo 11, versículos 9 e 10. Yohanan, capítulo 11, versículos 9 e 10. Aí a gente entende esse ensinamento do Senhor Yeshua, que a gente fica assim, de onde o Senhor Yeshua tirou esse ensinamento? Porque ninguém tinha falado nisso até então. Olha só o que o Senhor Yeshua ensina. Yeshua respondeu, não há 12 horas no Yom? Se alguém andar de Yom, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de Laila, ou de noite, tropeça, porque nele não há luz. Olha só, o Senhor Yeshua está remetendo a Bereshit, capítulo 1. O período de luz é a metade. O período de trevas, a outra metade. Quem é a luz que alumia todo homem? Yeshua. Se eu andar na luz, eu vou poder trabalhar e o meu trabalho vai ser frutífero. Mas se eu estiver nas trevas, eu posso trabalhar, me fatigar, levantar de madrugada, dormir tarde, mas Yehová não vai edificar comigo. Não há 12 horas no Yom, se alguém andar de Yom, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Então, trabalhar durante o Yom é o período de trabalho do servo de Elohim. Eu não quero nada com as trevas. Se quiserem fazer algo em oculto, não me convidem. Porque se você percebe que o que você está fazendo é algo que Elohim não pode ver, primeiro, ele vai ver. Segundo, se você não agradá-lo, isso vai reverter em mal para você. E o seu trabalho não vai ser um bom resultado. Então, esse é o aprendizado aqui, desse terceiro item. Estabeleça o período adequado de trabalho, porque o próprio Elohim estabeleceu. Ele só faz manhã e tarde. Noite, ele não vai fazer criação. Ele vai fazer outra coisa. Aqui em Bereshit, ele não fala o que Elohim estava fazendo durante esse período. Ele se preocupa em narrar as obras da criação. Elohim fez a sua avaliação na luz. Para avaliar, tem que enxergar. Eu coloquei aqui, né, uma referência ao que hoje chamam de métodos ágeis. É a forma de gerir um projeto, um empreendimento de forma ágil. Todo mundo quer falar, ágil. Por quê? Porque quer ganhar dinheiro rápido. Né? Mas Elohim foi quem ensinou esse método ágil. O que é o método ágil? Você vai fazendo a avaliação enquanto você faz o seu trabalho. Você não espera completar tudo, chegar lá no final para perceber que está tudo errado. Você faz, testa, avalia. Faz mais um pouquinho, testa, avalia. Elohim age assim. Mas parece que é uma coisa nova. Olha, o mundo, vamos escrever livros, vamos dar aula sobre isso e tal. Porque as pessoas não estão atentas ao que estão fazendo. Yohanan, para encerrar esse tópico aqui, capítulo 15, versículos 1 e 2. Yohanan 15, versículos 1 e 2. Diz assim, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara que em mim não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais frutos. Tem um outro texto que Elohim, o Senhor Yeshua ensina sobre isso, né? Ele vai olhar ali a planta para ver se está dando fruto. Se não encontrar o fruto, ele vai arrancar. Mas está dando fruto, ele vai limpar, vai cuidar para que dê mais fruto. É como aquela figueira também, que o Senhor Yeshua foi, procurou fruto nela, e disse, nunca mais nasça nada de ti. Porque foi uma figueira que não serviu a Yeshua. Não estava pronta para a demanda dele. Quando o Senhor Yeshua, não, eu quero um figo agora. Mas a figueira não tinha nada para dar para ele, não tinha figo. Então a figueira se despiu da sua natureza de figueira, só tinha folha. E o Senhor Yeshua, então, já que você não quer produzir, então morra. Ele arrancou aquela árvore, né? No sentido
lá dessa palavra, nunca mais nasça fruto de ti. Então esse foi o terceiro ponto, estabeleça o período adequado de trabalho. E o último, que o nosso tempo já se esgotou, mas eu gostaria de trazer aqui apenas os versículos de Bereshit 1, 6 a 8, que mostra o Senhor delimitando onde Ele vai realizar as suas obras, o espaço em que Ele vai colocar a vida, colocar o alimento, vai criar ali os marcadores temporais para que a sua criação comece a operar conforme Ele determinou. Então aqui, Bereshit 1, versículos 6 a 8. Delimite o escopo do seu trabalho, ou o espaço de realização do seu trabalho. E disse Elohim, haja uma cúpula no meio das águas. Então havia só águas, e ele vai criar um espaço no meio das águas. E haja a separação entre águas e águas. E fez Elohim a cúpula, e fez separação entre águas e águas, as águas que estavam debaixo da cúpula e as águas que estavam sobre a cúpula. E assim foi. E chamou Elohim a cúpula, ou a expansão, Shamaim, e foi à tarde e manhã o Yom segundo. Então aqui mais uma vez, terminou a tarde e a manhã, e o Senhor vai deixar para realizar as próximas obras na manhã do próximo Yom. Então Elohim criou esse espaço, e é dentro desse espaço que ele agora vai fazer a separação até onde vão as águas, onde vai ser a porção seca, vai fazer surgir ali as plantas, que vai servir para alimentar depois os viventes, e aí ele vai começar a criar os bichos. Aí você pensa, por que ele criou os bichos só lá na frente? Não podia colocar já uns bichos ali para ele ficar brincando? O que os bichos iam comer? Então Elohim estabeleceu a ordem, preparando tudo para que a vida pudesse subsistir. Tal é a sabedoria de Elohim. Ele já tinha um projeto, mas ele foi fazendo, foi contemplando, avaliando, desfrutando e então prosseguindo adiante. Que assim seja também no nosso imitar a Elohim. Não nos apressemos, não façamos nada nas trevas, não ignoremos a voz de Elohim, mas que a nossa obra seja uma obra perfeita, nosso trabalho não seja vão, possamos nos alegrar em Elohim. Amém, amados? Elohim abençoe a todos.